O rio Itajaí-Açu, você falou antes que teve um arquiteto que na década de 70 também vislumbrou uma trajetória, uma beira-rio costeando o rio, vamos começar aqui no centro, sei lá, até lá na Celeste, para baixo. Como é que você vê? O rio Itajaí que precisa de ajuda e precisa de limpeza. Você acha que isso também, em termos de arquitetura, também é possível? Claro, hoje tudo é possível, engenharia, arquitetura. Como é que você vê essa... Isso é uma coisa que podia acontecer na frente? Essa beira-rio? Não, Adelino, não é nem que podia, é que certamente vai acontecer. Vai acontecer? Claro, até porque, assim, já é muito apregoado esse conceito, hoje em dia acho que é um conceito entendido de uma forma coletiva pela sociedade, de que o rio não é o esgoto da cidade, sim, o rio é o alimentador histórico, cultural da cidade. Tá? Eu me lembro que tinha um tempo que eu andava de caiaque, que uma vez, num certo domingo de tarde, nós passamos pelo rio Itajaí-Açu, um dia de verão, quente pra caramba, e tinha assim, ao longo das margens do rio, nós contamos 14 atividades diferentes sendo exercidas. Quer dizer, gente pescando, gente fazendo piquenique, gente andando de barco, entendeu? Senhoras batendo papo, entendeu? Então aquele rio já tinha, entendeu? Repara o seguinte, uma vida quase que, digamos, escondida, né? Porque ela não era visível, entendeu? Significativa, trânsito de barcos e tal, uma coisa que se você não interage com o rio, você não tem essa noção. Então não tem a menor dúvida, até porque o nosso rio, além de tudo, ele é muito presente na nossa história, entendeu? Então que ele vai ser relevado. Acho que o parque, né, tem uma importância grande nesse tipo de vinculação, até porque o parque, projeto que não é meu, inclusive, mas o parque também pressupõe essas atividades vinculadas ao rio. Outra pergunta para te fazer, nosso tempo infelizmente está indo, está acabando, mas na década de 70 surgiu a 470. E a 470 cortou assim no meio muitas cidades. Certo. Vamos dizer assim, no sentido longitudinal, cortou. O que é que isso implicou no sentido urbanístico dessas cidades? Rio do Sul não foi diferente, a Piúna, Pouso Redondo, enfim, Ilhota hoje já está lá em Gaspar no meio, enfim. O que é que isso mudou mais na nossa região no sentido urbanístico? Olha só, isso é na década de 70, não é isso? Na década de 70. Era no apogeu do conceito de desenvolvimentista. Então, repara o seguinte, naquele momento, o importante era o desenvolvimento a qualquer preço. Certo? Quer dizer, então, esse conceito de planejamento, esses problemas advindos da vida urbana não existiam naquele tempo. Certo? Quer dizer, não eram nem pensados, nem... O Gino Delotto, quando fez o projeto dele, ele não pensava nos problemas... Quer dizer, ele pensou num plano urbanístico, mas não pensou nos problemas que seriam advindos disso. Então, na verdade, quando eu fiz o plano diretor lá de Pouso Redondo, eu me lembro que uma história que foi contada até numa reunião, que, na realidade, houve o pleito da comunidade de Pouso Redondo para que o asfalto passasse por dentro de Pouso Redondo naquela ocasião. Tanto que me parece que estou bem certo, mas que o projeto previa um contorno de Pouso Redondo. Então, houve uma moção política. Eles vislumbraram também um crescimento por passar a BR-470. Porque o entendimento naquele momento era de que a cidade, sendo cruzada pela BR-470, aquilo seria um fator de desenvolvimento. Como acho até que foi no caso de Pouso Redondo. Deve ter sido, claro. Mas hoje em dia também. Digamos, o bicho que hoje te alimentou, hoje te devora. Né? Hoje não caberia mais. Hoje, indiscutivelmente, é um problema para você. Você cruzar ali Pouso Redondo, bem, eu vou te dizer o seguinte, cruzar hoje em dia em Rio do Sul é um problema terrível. A Piúna também? Rio do Sul também? Olha, não dá, Quer dizer, mas assim, então assim, isso eu diria assim que lamenta-se, mas era um conceito de época, com todo o processo histórico, você tem que entender o que foi feito naquele tempo. Se você fosse prefeito de Rio do Sul, o que você fazia com a atitude, com referência ao rio, essa sujeirada toda que está aí? Dava uma porrada na mesa? Porque hoje o rio faz projeto, sai projeto, mas o rio, a limpeza você nunca vê acontecer. Não, a primeira coisa que eu faria, até que eu soube de várias tentativas, eu participei de algumas, dentro do plano profissional, era o seguinte, era usar as margens dos rios. Porque na medida que você use as margens do rio, você passa a ter a fiscalização da comunidade em relação ao rio. Tá? Então, eu me lembro também que no tempo que eu andava de caiaque, você via os esgotos, né, saindo, você conseguia entender claramente de onde vinha. Eu me lembro até que na época a Unidade tinha uma saída que, poxa, depois ela corrigiu, se flagrou e corrigiu aquilo, entendeu? Tá? Mas olha só, então, na medida que você use, né, que você passe a valorizar o rio, que talvez seja uma das situações emblemáticas, há anos se fala disso, tá? Quer dizer, eu tenho impressão, eu diria que tenho a convicção, acredito que você estaria muito mais próximo de ter uma motivação política mais significativa. Até porque esse discurso da limpeza dos rios é um discurso que volta muito à tona quando você tem algum tipo de problema. Mas quando você está ali
quer dizer, naquele vácuo entre tragédias, tá, ele fica um discurso de poucos. Agora ele está de poucos abrigados. Porque veio as enchentes, claro. Está muito em voga. Então é um grande muito, momento de se pegar esse assunto, realmente se tratar de atuar. E ficar cobrando, né? Eu me lembro que o Vilando fala muito disso. Fala muito Quer dizer, disso, dessa Vilando. questão de que, poxa, agora é a hora da gente pegar isso e você tem esse Conselho dos Rios e tal, tudo isso que funciona, né? Mas assim, nesse vácuo as pessoas se esquecem. Né? Para encerrar, a última agora. Como é que você vê o Rio Grande do Sul pós-Milton? Ficou, já está 7 anos, vai terminar 8 anos de mandato, o Rio Grande do Sul cresceu muito. Como é que você vê o Rio Grande do Sul pós-Milton? Olha, eu acho que o Milton, ele botou um fato novo em Rio do Sul, certo? Quer dizer, que é esse conceito de você trabalhar realmente o futuro. Até porque, você citou o exemplo do Nod, o Nod trabalhava conceitualmente, ele criou, desapropriou, quer dizer, ele criou, determinou áreas. Comprou muitas áreas. Fez isso muito bem. E o Milton vendeu bastante áreas, porque precisava fazer caixa também, claro. Mas o Nod queria comprar, o Nod não vendia. São outras vertentes. São outras vertentes. Mas, por exemplo, comprava, o elevado que foi muito criticado, e ainda é subutilizado, mas acho que hoje em dia já existe um entendimento da população de que o elevado é uma bela saída. Sem dúvida. Imagina nós sem o elevado hoje em dia. É na enchente. Tem algumas semanas que eu não passo pelo Ilha Silveira. Meu acesso todo a BR-470 é pelo elevado. Tem gente que não acostumou a usar o elevado ainda. É bem claro isso. Concorda? Mas assim, tem também uma regrinha em relação a essa questão do trânsito que diz o seguinte, olha só que coisa interessante. Normalmente o tempo médio da pessoa absorver as mudanças que são implementadas no tráfego, quer dizer, não escapa de 1 ano. Ou seja, quando mudam, você quer ver uma coisa, vai ser mudado agora, proximamente, as mãos aqui do Jardim América. Vai ser implementado o sistema binário, que vai eliminar cruzamentos, vai favorecer a segurança desses pontos que são muito críticos. Agora, com toda certeza, durante um certo tempo, você vai ter acidentes que, evidentemente, deveriam ser resguardados, mas que não são culpas da mudança de trânsito, são culpas das... Quer dizer, na realidade, o que gera isso? As pessoas não estão acostumadas à nova... O inconsciente, eu te confesso que eu já fiz isso. Eu, sendo autor de algumas alterações, já paguei o mico de andar na contramão, porque meu inconsciente me remetia àquela posição, entendeu? Para encerrar, vou te dar um detalhe. Você foi o arquiteto da minha casa. Justo. De uma parte da casa. De uma parte da casa. Somente da churrasqueira. Exatamente. Se você falar hoje, eu quero deixar isso bem claro, justamente para confirmar o que você está dizendo. Você projetou lá uma escada que subia lá para os quartos, para a parte íntima e tal, aquela coisa toda. Essa escada agora, minha mulher resolveu fechar e fazer um outro trânsito com uma outra escada, diferente, aquela coisa. Foi mudado agora, em novembro, dezembro. Eu canso de ir na escada que não tem mais entrada e saída. Canso de ir lá. Aí chego lá e me toco, tem que fazer todo o contorno. É um hábito, você está no subconsciente. É impressionante. Eu tenho uma cachorra, tem 2. Uma aprendeu a subir na nova escada, a outra não achou o caminho da nova escada. Então, é assim, é verdade. Você tem que esperar 1 ano. Em 1 ano ela vai aprender. Eu acho que sim. Estimado, olha só que seu presente do programa. Posso abrir aqui? Lógico. Poxa, dá uma olhada, não sei se você ficou bem na foto ou não, né? Porque o Rubens, quando veio aqui, o nosso estimado genro do Dolph Marson, né? Quando ele vem, sabe, né? Ele tira aquela foto, ele faz aquela pose, sorri um pouquinho. Eu vejo sempre no programa, mas eu nunca sabia como é que era o processo. É impressionante como é que isso vem rápido, né? Rápido, você já está aqui, já está a foto todinha, né? Ficasse legal? Não, inclusive com os cabelos bem mais brancos daqui, foi muito interessante, gostei muito mesmo. Estou sensibilizado aqui com a homenagem. O que eu gostei mesmo, Antônio, o papo foi bom, mas o pozinho foi fantástico. É que eu não uso esse pozinho, mas eu gostei do pozinho. O pó da ciclopista, né? Que Deus te proteja, te dê muita saúde. Você é um figuraço diferenciado. E cuidado com a escada. E cuidado com as escadas. Até o próximo sábado.